Quem ou vai entrando aí. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. Antes de começarmos a falar de economia, a gente vai falar um pouquinho de... Continuar a falar um pouquinho de administração, tá? Então, assim, vamos tratar de alguns tópicos aí, tá? Deixa eu só mandar... Vamos lá. Então, é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora mais de administração, tá? De administração agrícola. E aí, a gente vai tratar esses tópicos aqui, né? E aí, para a gente iniciar, eu deixo uma frase para vocês aí. Então, aqueles que já iniciaram as atividades, né? As atividades aí relacionadas ao projeto de vocês, que deve ser entregue para a nota. Quando é necessário mudar? Antes de ser necessário? Quando for necessário mudar? Poderá ser tarde demais. Então, a gente precisa ter uma visão, tá? Então, o administrador ou quem trabalha com a relação de administrar um certo negócio, ele precisa ter um feeling, tá? Ele precisa ter um feeling, ele precisa ter um cuidado, né? Não espere em algumas coisas, tá? Deixa eu mudar aqui. E aí, voltando ao que nós já estamos batendo nessa tecla há já alguns dias, né? Qualidade total. Então, a gente vai frisar alguns pontos aí, ó, em relação à qualidade total. E estas frases aqui, que eu coloquei em negrito, são frases emblemáticas e que precisam ser grifadas aí na mente de vocês, né? Então, ó, devemos buscar a solução antes dos problemas ocorrerem. Buscar melhorias sempre. Então, vejam que algumas palavras ou mesmo frases acabam se repetindo, tá? O que eu já venho falando há um tempo atrás. Um bom administrador é aquele que não os deixa acontecer. Quem nos deixa acontecer? Os problemas, tá? O administrador é aquele que não deixa os problemas acontecer. E assim, você fala, mas eu não sou um bom administrador e não sei fazer. Mas assim, né? Temos um exemplo prático e muito fácil para todos, né? Que é a administração da vida, né? Todos nós precisamos administrar as nossas vidas, né? A gente não coloca para uma outra pessoa administrar, tá? A gente administra a nossa vida conforme os nossos atos, tá certo? Então, a questão de administrar não é só empresa, né? A gente pode administrar um pequeno negócio e principalmente a nossa vida, tá? E aí, galera, uma coisa que eu quero frisar com vocês é o seguinte: quando nós estamos em uma empresa, tá? Em uma empresa, então, se eu fizer parte de uma equipe, isso, lembrando, né? Isso aqui, ó, é o produtor rural desse milênio, tá? É uma parte importante da administração. Então, veja, nós fazemos processos, planejamos, temos entre outras informações, mas quem são as partes chaves
que fará essa engrenagem funcionar? Serão as pessoas, tá? São as pessoas que farão com que uma determinada marca, uma determinada empresa ou uma determinada fazenda ou propriedade rural, considerando aquelas pequenas, serão as pessoas que farão a diferença, tá? Não adianta eu ter os melhores computadores do mundo, não adianta eu ter as melhores máquinas do mundo, mas são as pessoas que fazem a diferença, tá? Que são essas frases aqui no último parágrafo, ó. São as pessoas que farão o sucesso da marca. E, consequentemente, essas pessoas também terão um sucesso, tá? Isso considerando situações normais, né? Eu vou considerar aqui uma empresa onde tem aquela pessoa que vai puxar tapete. Não, eu não vou trabalhar com essa hipótese. Eu tenho que trabalhar com uma hipótese que todos estejam convergindo para o mesmo local. Então, um exemplo clássico, né? Ou podemos considerar uma dinâmica de grupo, né, interessante para se fazer, para que nós possamos identificar se um grupo é comprometido. Como é que eu posso fazer? É a dinâmica do barco. Como que é a dinâmica do barco? A dinâmica do barco é aquela: para que eu tenha várias pessoas, eu preciso me deslocar, sair de um ponto A e ir até um ponto B, tá certo? Então eu vou pegar um barco com remos e várias pessoas, tá certo? Várias pessoas estarão com o remo na mão. Então, todas as pessoas estarão com o remo na mão e teremos um capitão, tá? Então, quando nós montarmos esse esqueleto ou essa equipe, o capitão ele tem que fazer o quê? Ele tem que motivar as pessoas. Para quê? Por que as pessoas precisam ser motivadas? Para que elas possam atingir um determinado objetivo. No caso aí do que eu estou falando, é sair de um ponto A para um ponto B. Só que, para que eu possa fazer isso, tem que ser de forma organizada, planejada, estruturada. Por quê? Porque imagina que eu falo o seguinte: peguem um remo cada um, agora comecem a remar. E aí? E se um começar a remar no sentido contrário, o barco vai sair do lugar? Ou se um grupo começar a remar para um sentido e outro grupo começar a remar para o outro sentido, o barco vai sair do lugar? Não. É o famoso estagnamento, ou aquela empresa ou aquela pessoa estar estagnada, parada. Ela não consegue se mover nem para um lado, nem para não consegue nem subir, nem descer, por exemplo, nem para a direita, nem para a esquerda. Está parada, estagnada, tá? Então, por isso que nós precisamos ter planejamento, organização dentro de uma empresa, para que as pessoas saibam, todas elas, convergir para um único objetivo. Então, todos precisam estar engajados em um único objetivo. Se você tem na sua equipe uma pessoa que está engajada com seus objetivos, ficará muito mais fácil, porque todos trabalharão com uma energia que convergerá para o objetivo final. Então, por isso que as pessoas, quando a gente fala em empresa, em um negócio, as pessoas são a parte fundamental do negócio. Então, não adianta eu fazer um planejamento, ter as melhores máquinas, ter a melhor estrutura, tudo do bom e tudo do melhor, mas se eu não tiver pessoas engajadas naquele objetivo, todo esse meu planejamento cairá por terra, tá? Então é aquilo que está grifado aqui, ó. Para o sucesso são as pessoas. Então, para um sucesso, para atingir um objetivo, depende das pessoas. Fazem com que todo negócio aconteça. Então, são as pessoas que farão aquele negócio evoluir, crescer cada vez mais. E isso a gente detecta onde? Nas tarefas do dia a dia. Nas tarefas do dia a dia. Porque se eu tiver pessoas comprometidas, fazendo os seus trabalhos
corretamente, como planejado, como nós já havíamos falado anteriormente, o que vai acontecer? Vai acontecer um ganho, elevada qualidade em cada detalhe. Então, isso significa o quê? Que o meu produto final terá uma qualidade maior que o meu concorrente, por exemplo, porque esse é o objetivo. Eu estarei sendo competitivo, tá? Eu estarei me tornando competitivo. E aí vem algumas palavrinhas, né? Palavrinhas interessantes. Cooperativo, de equipe. Então, tem pessoas que são de equipe. O que é uma pessoa de equipe? É uma pessoa que ela trabalha com um conjunto, né? Porque nós temos pessoas que são de equipe, ou seja, aquelas pessoas que sabem trabalhar em equipe, vão ajudar o negócio a evoluir, tá certo? Agora, o contrário é quem? Aquelas pessoas que são as chamadas individualistas, pessoas que só pensam nelas, não pensam no coletivo. Um exemplo clássico que nós estamos vivendo hoje é sobre essa pandemia. Por quê? Porque é o seguinte, é nesta pandemia que nós estamos vendo e ouvindo quanto é necessário o trabalho em equipe. E quando eu falo em equipe, eu não falo só no Brasil, eu não falo no mundo todo, tá? Por quê? Porque, veja, quantas pessoas... Eu não vou entrar no aspecto político, não vou entrar no aspecto econômico, tá? Não é o foco. Então, vejam, quando eu, você, que está em casa, então nós estamos em casa devido a um aconselhamento, né, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária. Por que eu estou em casa? Não é por mim, é pelo coletivo. Então, chega um determinado momento que nós temos que pensar no coletivo. Eu não penso em mim, porque tem pessoas que podem ir trabalhar, podem estar saindo, mas a pessoa prefere ficar em casa. Por quê? Porque ela pensa no coletivo, tá? Ela pensa no coletivo. E quando a gente pensa em coletivo, o nosso trabalho traçado, ele consegue ser atingido muito mais rapidamente, né? Então vocês veem outros lugares aonde as pessoas tiveram uma consciência coletiva. O que é consciência coletiva? É meio que todo mundo pensar a mesma coisa. Vamos ficar em casa, certo? E sem combinar. Ninguém combinou assim, não. Vamos ficar em casa pensando no bem coletivo, tá? E aí o que acontece? Esses lugares, fazendo isso, eles farão com que essa pandemia que está acontecendo diminua o quê? A proliferação naquela cidade. E aí o tempo de permanência dela é pequeno. Por isso que quando a gente fala assim, ó, pensar em equipe, ou também isso aqui, ó, chamado teamwork. O que é o teamwork? É um trabalho de um time, né? Uma equipe, né? Teamwork é uma equipe de trabalho, tá? Então, quando você, por exemplo, vai entrar numa empresa, isso acontece muito no funcionalismo público. Então, entra um caboclo lá, num determinado setor, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Colocar a equipe dele. Por quê? Ele já conhece, já sabe como cada um trabalha, né? Já sabe das características. Então, o líder, né? Uma das coisas primordiais do líder é o quê? Identificar as potencialidades de cada pessoa, de cada integrante da sua equipe. Porque aí, se ele identificar as potencialidades, ele vai saber explorar aquela pessoa, lógico, explorar de forma prática, tá? Não é exploração de pessoa, não. Como na palavra,
É explorar aquela pessoa para que ela possa trabalhar no seu melhor. E ela trabalhando no seu melhor, ela cresce tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, um líder ou um administrador, ele também trabalha com as potencialidades. Então, veja, quando a gente trabalha com essas pessoas, muitas pessoas colocam assim, ó, mas quais são os seus defeitos? Então, primeiro, vamos trabalhar com as qualidades, porque é o seguinte, se nós melhorarmos a qualidade, nós estaremos minimizando os defeitos. Olha só que interessante. Se nós potencializarmos as qualidades, nós poderemos e deveremos minimizar os defeitos, tá? Então, eu coloquei esse quadrinho aqui, ó, para que vocês possam ver como é complexo o que passa na cabeça de integrantes de uma equipe de trabalho, tá? Então, veja, olha só. Essa é a ideia original de um projeto, tá certo? Aí vem fala isso aqui, ó. Não, tem que ser dessa maneira. O que é isso aqui? Confortável. O cara botou um sofá, né? E esse aqui? Esse aqui ficou meio esquisito, né? Meio estranho, sem lógica, sem nexo, né? E esse aqui? Nossa, piorou, né? Como é que eu vou balançar aqui? E esse aqui, então, né? Nem se fala, né? Então, vejam que como a informação ela pode chegar para as pessoas totalmente distorcida. E aí você veja, ó, a ideia original, e aí a gente vai ver o que é realmente necessário. Então, quando a gente vai administrar alguma empresa ou alguma propriedade rural, a gente precisa tomar um cuidado de não ter essas condições. Olha aqui, ó, a ideia original e o que realmente era necessário. Então, a gente precisa saber trabalhar isso para não chegar em determinado ponto, ó, chegar nisso aqui, ó. Cadê a árvore e o balanço? Sumiu. Ninguém viu, né? Beleza? Isso aqui isso não é interessante. Deixa eu ver. Mais uma frase aqui, ó. Todos nós devemos fazer a nossa parte na valorização da imagem do produtor rural. Esse é o grande desafio deste milênio. Então, a gente precisa, para um produtor rural, ele tem que dar os parabéns, porque veja o tanto de coisa que passa na cabeça desse pessoal aí. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que é da BASF, chamado, acho que é Mundo Faminto. Alguém já viu aí? É só, vocês sabem usar a estratégia da mãozinha, né? Quem já viu, faz um joinha para mim aí, ó. É um Mundo Faminto, é da BASF. Tem 2 vídeos. Vocês já viram? Alguém já viu? Não? Ninguém? Tá, beleza. Depois eu vou passar no grupo lá para vocês verem esse vídeo aí, tá? Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Aí, lembrem, olha só, por que fica aparecendo pergunta? Lembra que eu comentei com vocês que quando nós estamos planejando, fazendo todo esse processo, nós teremos diversas perguntas, tá? Então veja, ó, quanto, afinal de contas, custa para implantação de uma estrutura administrativa completa e eficiente? Qual é o valor que custa? Quanto precisamos produzir para pagar e termos uma relação custo-benefício favorável nesse sentido? Então, veja, muita gente, antes de começar a produzir, antes de iniciar a produção, ela já está pensando assim, ó, putz, se eu produzir 70 sacos de soja, eu vou dar bem, ó. Vou ser o cara que eu vou estar bem, né? Então, já começa a produzir isso aí para quê? Para balancear a relação de custo e benefício.
Então, vamos pegar alguns aspectos aqui, né? Ó. Então, um dos pontos importantes, dentre vários, redução real nos custos de produção. Então, você que vai implementar um processo, tá? Um processo agrícola, você vai ter um início. Beleza, iniciou o seu processo agrícola, está em funcionamento, está tranquilo, está beleza. Depois, vem uma segunda etapa, que você começa a pensar o seguinte: o que eu posso fazer para reduzir meus custos, porém, não perder a qualidade e, se possível, aumentar a produção. Essa é a grande charada. Então, veja, reduzir custos, não perder produção e muito menos qualidade. E, se possível, aumentá-las, né? Outra parte aqui importante, ó, decisões antecipadas para melhor alternativa da produção. Então, veja, um exemplo clássico que nós podemos encontrar. Qual é o melhor momento de eu começar a plantar? Então, preparei o solo, fiz tudo certinho, beleza. E aí, será que eu planto na primeira chuva? Ou será que eu inicio antes? Eu tenho uma previsão, eu tenho lá os mapas de previsão. Então, está marcado para um dia tal, dia 10. E aí você vai e quer plantar antes. Será que é viável? Será que vai ser bom para o meu negócio? Será que vai fazer bem? Será que a previsão vai se concretizar? Então, decisões antecipadas por melhor alternativa de produção. Um outro aspecto, aumento de produtividade por seleção direcionada. Então, veja, quando nós estamos nesse ponto aqui, é como eu estivesse dentro do meu processo uma tecnologia sendo aplicada. Por isso que ele menciona aqui, ó, softwares utilizados para controle de rebanho permitem a obtenção do aumento real na produtividade. Então, eu tenho uma ferramenta que fará com que minha produtividade cresça. Tá certo? Produtividade cresça. Isso nós podemos citar um outro exemplo na automatização de um sistema de irrigação. Tá certo? Por quê? Porque em automatizar o meu processo de irrigação, eu estarei trabalhando com uma quantidade de água menor, mas não significa que a planta vai ter menos água. Ela vai ter água nos horários corretos. Tá certo? E também eu posso considerar uma manutenção menor, um custo de manutenção menor no sistema que compõe a irrigação. Porque é composto de várias peças, né? Essas peças precisam sofrer manutenções periódicas, tá? Então, é como a gente fala num trator. Vamos pegar um exemplo no trator? Por que é preciso fazer manutenção preventiva no trator? Para que ele não traga problemas futuros, quebra de peças em momentos impróprios. E isso é chamado de corretiva devido à falta de preventiva. Tá certo? E aí, se o seu equipamento quebra justamente no momento que você está plantando, isso é um problema, tá? Isso é uma coisa que não pode acontecer. Furou o seu planejamento. Por quê? Porque alguma coisa para trás não foi feita corretamente. O que não foi feita? Por exemplo, a manutenção preventiva no seu trator. Um item específico, a troca de óleo do motor. E aí o que ocasionou? Não trocou o óleo do motor, o motor deu um problema, um entupimento, bateu esse motor
e aí a máquina vai ficar parada pelo menos 15 a 20 dias. E é o período que você perdeu aquela máquina de plantio. Então, você está perdendo dinheiro, tá? Uma outra informação importantíssima: agilidade, rapidez e segurança nas informações. Então, não adianta nós termos uma mesa cheia de informações, cheia de dados, cheia de tabelas, e eu não saber, fazer nada com isso. O que eu faço com isso? Certo? Eu tenho informações das últimas chuvas durante os últimos 5 anos, quais foram os períodos do mês, qual foi a quantidade de água em cada mês. Então, eu pego um determinado ano, vejo lá naquele ano a quantidade de chuva relacionada por mês nos últimos 5 anos. E aí? Aí você tem que tomar a decisão. Você está administrando o negócio, então você tem que tomar a decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar? Você tem que verificar o seguinte: quais foram os meses, por exemplo, que tiveram maior índice de chuva e repetidamente. Então não adianta, eu tive num ano foi em março, no outro foi em abril, no outro foi em junho. Lógico que é uma situação hipotética, tá? E aí cada ano foi um mês diferente. E aí qual é o parâmetro que você tem que tirar? Bem, aí você não tem parâmetro. Se cada mês teve uma quantidade, agora, se você teve uma concentração de quantidade de chuva nesses 5 anos, divididas em 2 meses, é onde você vai pensar o seguinte: bem, é por aqui que eu vou começar a minha produção. É nesse ponto, é nesses 2 meses que eu sei que é o momento que eu preciso estar com as máquinas prontas para o quê? O plantio. Tá certo? Então, é interessantíssimo saber utilizar os dados, tá? Outro ponto importantíssimo: a imagem sua perante ao seu cliente. Então, imagem, principalmente nos dias atuais, com redes sociais e tudo mais, é fundamental, imprescindível, tá? A imagem sua precisa ser positiva. Por quê? Porque o cliente, ele quer uma pessoa confiável, tá? O cliente, ele quer uma pessoa confiável. Então, ele vai comprar o seu produto, ele vai comprar a sua soja, ou seu milho, ou seu arroz, ou o seu coentro, o seu alface, ou o seu animal, né? O seu porco, a sua galinha. Ele precisa o quê? Ele precisa confiar. Ele precisa saber que ele está comprando um produto de qualidade. E hoje, as relações entre cliente e fornecedor, elas são laços que, se forem bem arrumados, duram e duram e duram e duram e duram, tá? É a mesma situação quando falamos de banco e produtor, tá? É um laço também, é um laço. Um laço é um encontro, tá? Ou podemos dizer um juntamento, um ajuntamento. Então, quando eu trato de um laço, eu estou dando confiança. Para quem? Para o meu cliente. E o que o meu cliente quer é o quê? Confiança, tá? Disponibilidade das bases de dados para consulta. Então, os dados que forem recolhidos precisam ser o quê? Confiáveis. Confiáveis. Olha, muitas informações como cotações ou novas tecnologias e práticas culturais podem ser acessadas rapidamente e levar a resultados importantes. Então, é aquela situação: qual é o melhor momento para eu vender a minha soja, o meu milho ou o meu arroz
Ou o meu café. Por exemplo, qual é o melhor momento? Aqui não tem essa política. Não tem produtor de café. Mas, qual é o melhor momento para vender o café? A minha laranja. Tá certo? Então, é ter essa sensibilidade. Apoio à estrutura administrativa. Então, como eu havia falado inicialmente, né? A gente tem um barco, onde nesse barco tem as pessoas e todas elas precisam estar convergindo para o mesmo objetivo, tá? E aí vem a informatização, a informatização, vocês têm que pensar o seguinte, ela veio e está aqui para quê? Para nos ajudar, para nos facilitar algumas atividades, certo? Então não é nossa inimiga, você tem que trazer ela para o seu lado, tá certo? Ou você prefere ficar no sol de rachar pino, anotando índices pluviométricos? Aí é ruim, bicho, não dá, né? Isso aqui não. Aqui são só alguns exemplos, né? Para que vocês tenham uma ideia. Então, por exemplo, ó, isso é uma reportagem, né? Que foi passada no dia 20 de maio de 2014. Embarques de carne bovina do Brasil até abril sobem 3,6%. Então, veja que isso é um fato totalmente positivo. Por quê? Porque quem trabalha com esse tipo de produto atendeu todas as expectativas que o cliente necessitava, certo? Olha só, o principal destino no período foi Hong Kong, que comprou 127 mil toneladas, certo? Seguido por Rússia, 87,8 mil toneladas, e Egito, com 52,14 mil toneladas. E o Irã quadruplicou as compras de frigoríficos brasileiros, passando de 44 mil toneladas no período. Isso nós estamos falando de 6 anos atrás, tá? Então, tudo isso, quando nós fazemos um trabalho muito bem feito, o que acontece? Os resultados vêm principalmente na relação do agronegócio. Por quê? Porque a gente sabe que se for feito um trabalho corretamente, os resultados aparecem. Os resultados aparecem. Tá certo? Olha aí, ó, frigoríficos de Rondônia. O que está escrito? Exportem carne para Cuba. Por isso que é interessante. Depois eu vou colocar no grupo esse vídeo. E olha que é um vídeo que eu estou falando de 3, 4 anos atrás, hein? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas o Brasil, se não será o celeiro do mundo, tá? O celeiro do mundo. Isso é fato. Beleza? Nosso tempo está encerrando aqui, tá? Eu vou encerrar essa primeira parte aqui, ó. E depois a gente inicia com aquela parte de planejamento.